Agora vai. Tá me ouvindo? Sim. Tá, acho que agora vai. Agora foi. E aí, Tá, tudo bem? tá me ouvindo também? Tô te ouvindo super bem. Ah, então tá. Ai, que bom poder fazer essa live contigo. Sim, super legal. Um assunto polêmico, mas necessário, né? Na verdade, um bate-papo informal, assim, porque eu acho que é uma questão que tem muita disparidade, porque cada um tá numa situação diferente, né? De idade de filho, de escola particular ou pública, de situação financeira, enfim. Então, a gente vai falar mais ou menos da nossa experiência, mas cada um tem, né, uma experiência Claro. diferente. Mas eu queria É, que tu te apresentasse tá. primeiro. Então tá, vou me apresentar. Informal, assim. Meu nome é Luciana Farias, eu sou mãe da Isabela, né? A propósito da questão de educação, né? A minha filha tem 8 anos, estuda, né, em colégio particular, estamos na mesma situação, sou advogada, né? Sou sócia do escritório, MFO Advogados. É, Sou várias outras coisas, mas em resumo, né, profissionalmente, então a gente tem essa coisa em comum, né? Somos mães operadoras do direito, né? Então Bem, acaba que a gente analisa as coisas de crise, né? As situações de crise de forma um pouquinho mais peculiar, né? Porque a gente tem acesso a algumas questões, às vezes, que o grande público não tem. E ao mesmo tempo somos mães e passamos por essas demandas, né, que está todo mundo sim. passando com filho em idade escolar. O teu filho está com quantos anos mesmo? Tu tá com 10, tá no quinto É, ano. não, a Isabela fez 8 agora semana passada, está no segundo ano e, enfim, estamos na mesma tempestade, né? Não no mesmo barco, mas na mesma tempestade. E como é que tá sendo pra ti, assim, na tua casa, tua organização? Como é que tu tá te Então, virando? eu estou fazendo home office, tá? A gente tem essa facilidade em função das questões do escritório, que a gente pode trabalhar home office, tem todo o nosso sistema em rede, né? Consigo acessar virtual. O Marcelo, meu marido, é advogado também, então ele tem também essa possibilidade de fazer home office. A Isabela, no segundo ano, tem conteúdo semanal disponibilizado na escola, tem aula 2 vezes por semana ao vivo, né, e atividades esparsas direcionadas via internet pela escola. Eu acho que a escola dela está lidando de uma maneira boa, né, não está tendo uma demanda excessiva e, ao mesmo tempo, está construindo junto com as famílias, a questão de que tipo de conteúdo, que tipo de abordagem pode ser feita. Eu estou achando bom. A gente está conseguindo ter um direcionamento da atividade. Claro que não é atividade igual como era na aula presencial, mas nada é igual a antes, né? Uhum. Então a gente tem que ter isso muito claro em mente. A gente está com uma situação totalmente adversa, totalmente sem precedentes, totalmente não vista, né? Não tem como dizer, olha, vamos comparar com outra situação, não tem, né? Pelo menos no Sim. nosso tempo moderno. Então a gente está fazendo o que consegue. Eu vejo o seguinte, a gente é privilegiado, né? Nós somos Sim. privilegiados, nossos filhos estudam em colégio particular, que tem estrutura para capacitar os professores, para capacitar a própria comunidade escolar, né? Eu vejo os diretores das escolas, a gente advoga para escolas, tá? Então a gente também tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Eu vejo os diretores das escolas, o pessoal de coordenação super preocupado, engajado em tentar achar soluções, em decifrar legislação mudando toda hora, buscando soluções para contemplar todos os níveis, né, do Sim. pequeno até o ensino médio, que não é fácil. A gente vê tudo isso acontecendo e a gente não tem fórmula pronta, a gente não tem resposta, né? Olha, como que deve ser? Nem o Sim. Conselho, nem o Conselho Nacional de Educação, nem o MEC, nem o governo do Estado, ninguém sabe como que vai proceder agora o retorno presencial, se é que vai haver um retorno presencial e como vai ser, né? Então, eu Novo, vejo que a gente... Diga. tudo novo, né? Tudo É, novo, tudo né? novo. Por isso que eu digo, nós que temos condições financeiras acima da média da população, vamos ser. A gente tem que fazer uma análise pessoal, porque eu vejo que o grande problema da crise agora do Covid na educação foi o seguinte: foi mostrar para a sociedade o abismo da desigualdade da educação pública e privada. Né? Então, assim, tu no Ministério Público deve ver várias questões a respeito dessa questão de infância, juventude, dessas questões de educação, evasão escolar,
falta de vaga ou não tem escola, a gente é privilegiado. Agora, já tinha uma desigualdade antes. O que está acontecendo agora é escancarar esse abismo dessa desigualdade. Então, assim, eu estou vendo famílias preocupadas em que o conteúdo não está sendo todo cumprido. Gente, tem criança que não tem nada em casa, não tem nem incômodo, não tem muito menos internet, televisão, computador, notebook, iPad, que os nossos filhos tudo têm. Então, assim, se os nossos filhos, na pior das hipóteses, vamos combinar, né? Forem perder 2 meses de conteúdo letivo, isso é nada numa vida, né, de uma criança. Então, tem outros detalhes aí que às vezes a gente fica assim, nossa, tem reclamação de todas as esferas, de todas as idades. Como eu disse, como trabalha com escola, a gente recebe muita demanda, né? Por soluções prontas, por soluções vindas de cima, como sempre se tem uma cultura no Brasil. Olha, é assim para todo mundo. Não tem como hoje em dia ter uma solução de igualdade da educação infantil e ensino médio, da escola particular, da escola pública, da escola municipal, da escola estadual, da universidade. Está todo mundo tentando achar a solução. Assim, a situação menos pior né? E aí vai. O próprio Conselho Nacional de Educação, naquele parecer 5 que eu te comentei antes, né, de 2020, eu recomendo a leitura, inclusive, parecer 5 de 2020, do Conselho Nacional de Educação, ele fala o seguinte no início da análise, essa situação não tem precedentes, estamos lidando com uma situação que não existe, né? Não existe, a humanidade não sabe lidar com isso porque não tem precedente. Então, como é que a gente vai responder sim ou não, ou é assim ou é assado, ou a data tal, ou vai ser assim? Então, tu tem ali, diretrizes, a gente tem possibilidades de fazer uma coisa numa escola assim, numa escola assado. Eu não sei, por exemplo, no teu caso, como é que está sendo a tua experiência? Deve ser parecida com a minha ou é totalmente diferente? Sim. Não, assim, primeiro eu queria comentar assim, que essa pandemia, ela, se não servir para nada, ela serviu para tornar visíveis os invisíveis até então, né? Que a gente vê essa disparidade, assim, daí a gente começou, todo mundo, quer dizer, eu sempre trabalhei com isso, mas as pessoas, parece que a sociedade acordou para se dar conta que tem gente que tá, né, muito pior que a gente, que não tenho nem o que reclamar, assim, até vergonha de reclamar, porque a gente está numa situação muito privilegiada, né? Então, meu filho está estudando em escola particular no 5º ano, as aulas são online. Ele é um menino calmo, assim, que se organizou de uma maneira tranquila. E até uma das perguntas que veio para nós é se é bom ter um horário para a criança estudar. E eu acho que sim. Porque organiza a família, né? Uhum. Sabe que aquele horário de tarde é o horáriozinho da aula, ele também já sabe. Então, ele tem de manhã, ele faz o tema. E, é cansativo? Sim, é cansativo, mas se estivesse lá no colégio também ia ser cansativo, né? Que eles passam a tarde toda lá, mas tem o intervalo, tem um intervalinho entre uma aula e outra, tem o recreio, né? Então, assim, a coisa que não me preocupa é o conteúdo, eu me preocupo com a sanidade mental. Exato. E da gente também, né? Porque a gente está abraçando uma atividade nova, que é além de ser mãe, dona de casa, executiva, profissional e agora professora ou auxiliar professora, né? Que a gente tem que dar conta de tudo isso. Então, é um desafio, assim, da gente se manter calma para as crianças também ficarem calmas, né? Com certeza, essa questão da sanidade mental geral, né? Outra diretriz desse parecer, que é uma coisa que me chama a atenção, quando houver a retomada do ensino presencial, sabe-se lá como vai acontecer isso, né? E quando, tem que haver, então, isso é diretriz, já que os sistemas de ensino estão sabendo, né? Estão cientes, tem que haver uma retomada, não vai se retomar de onde parou, né? Isso é um equívoco, não existe isso. Olha, paramos lá e vamos simplesmente volta. Não, vai ter uma retomada com um acolhimento da situação, com uma análise da situação individual de cada aluno, e aí a diferenciação da estrutura das escolas, né? Quem vai ter condição de fazer isso, né? Vai ter que ter uma análise individual, então, da questão familiar, da questão psicológica, da questão... E aí, depois, sim, da questão pedagógica de conteúdo, do que foi trabalhado, porque existe essa preocupação que eu vejo recorrente, e para mim ela não ela é injustificada, porque é a parte menos relevante disso tudo. O que eu acho que é relevante é as crianças estão sem contato com os amigos, a questão social, a questão
de estar na rua, de estar brincando, de estar socializando, de estar tendo contato humano. Isso, para mim, é muito mais prejudicial, mas é necessário, né, por questão de medida sanitária, mas é mais prejudicial do que atrasar 3 meses, 6 meses ou um ano que seja de um conteúdo, né, específico. A questão do peso, que é saber que tem uma doença aí fora que eles não entendem direito, né? Sim. Que pode pegar, que pode matar, que não pode chegar perto do vovô e da vovó, porque dos velhinhos é pior. Uhum. Fica toda essa coisa no imaginário infantil, meu Deus, onde é que eu tô, né? Então... Não, engraçado. Desculpa, fala. Não, e a gente poder achar um lugar, assim, de tranquilidade para toda a família, né? De todo mundo poder, assim, estar tranquilo de que vai dar tudo certo no fim das contas. Muito mais do que o conteúdo que está sendo dado é poder, né, ter essa Exato. Essa questão da rotina que tu falaste, eu acho muito importante. A criança tem que ter rotina. Obviamente que essa rotina pode ser flexibilizada. O que a gente fez aqui em casa? A gente construiu com a Isabela, construiu com ela uma lista de atividades, um direcionamento básico de atividade. Olha, acorda até tal hora, faz isso, arruma a cama, faz tal outra. Ou seja, todas aquelas questões do dia a dia, estabelece horários para atividades mais lúdicas. Pode jogar um pouquinho de videogame, pode fazer pode falar com os amigos no Skype, mas aí tal hora é da atividade do colégio. Bom, aí ela tem que se organizar e fazer aquelas atividades do colégio. Depois ela pode brincar. O que acontece? É sempre todos os dias assim? Não. Tem dias que ela está mais indisposta para fazer daquela forma. O que a gente faz? A gente flexibiliza. Bom, então faz de manhã atividade do colégio, brinca um pouco mais à tarde, vamos dar um passeio de carro, vamos dar volta na quadra, enfim, né? Com todos os cuidados necessários. A criança não pode ficar livre, leve e solta, não pode ficar simplesmente de férias, né? Como se no início tinha essa questão de gente que não queria ter atividade de educação domiciliar porque ia sobrecarregar a criança. Não, a gente tem que manter uma rotina, porque a gente está tendo uma rotina, né? Eu estou trabalhando no home office, eu também estou lavando louça, eu estou arrumando a casa, eu estou tentando fazer meu yoga, estou tentando escrever artigo que eu tenho que escrever na hora que dá. A gente tem um pouquinho mais de capacidade de abstração, ou deveria, né? Para entender a questão macro, né? Para tentar protegê-los um pouco da desgraça aí da mídia e toda essa questão. Então a gente tem que tentar estabelecer uma rotina. Não esconder, não colocar numa redoma, né? Não iludir que as coisas vão voltar ao normal anterior, que não existe mais, né? Mas tentar passar uma tranquilidade. Aí a gente chega num problema, né? Todas as casas, todas as famílias são diferentes umas das outras, né? Sim. Eu tenho uma filha, tu tens um filho. Quem tem 2? Quem tem 3? Né? Então, quem tem que estar trabalhando no front, quem é serviço essencial e tem que ir lá na rua trabalhar, quem tem que trabalhar no hospital, como é que funciona? Então, essa realidade das demandas de cada família e nessas situações mais críticas, ela está sendo pensada assim pelas escolas. A gente tem conversado com o pessoal de diretoria de escola e realmente eles estão preocupados. Eles estão preocupados, inclusive, como que essas crianças vão voltar, como que esses alunos vão voltar depois de terem passado por isso, porque tem muitas famílias que tinham já problemas anteriores. Isso, eu vou fazer um parênteses aqui que eu gosto de dizer sempre, né? A pessoa está com um problema. Não. Problemas já existiam. Né? Se o teu relacionamento não estava bom, agora a coisa fica pior. Se tu tinha uma relação mais sólida, agora provavelmente tu vai usar essa solidez para manter as coisas juntas. Agora, se já havia um problema anterior, qualquer que seja, a crise sempre ela exacerba os problemas, né? As questões todas. Né? Então, assim, não vamos botar a culpa de toda a desgraça do mundo na pandemia. Né? Claro, é cômodo, né? Porque o fator externo é sempre mais cômodo. Então, esse exercício de autorresponsabilidade, eu acho que tem que ser feito também na hora, enquanto pais, né, de analisar a questão escolar. Porque, veja bem, eu acho que no Brasil, a gente não tem homeschooling no Brasil, né? O homeschooling, tecnicamente falando, como tem em outros países, autorização, inclusive já teve decisão mais de ano atrás do STF dizendo que apesar de não ser inconstitucional, o homeschooling não teria como aplicar porque não tem legislação regulamentadora. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, não existe homeschooling no Brasil. O que é o homeschooling? É a escolarização pelos pais ou pelo responsável, né? Pelo aluno. Isso nós não temos. A gente tem que mandar o filho para a escola. O que a gente tem
de educação. E aí, por isso que a confusão, ninguém sabe muito bem o que fazer, né? Porque a gente tem o seguinte, um decreto lá de 1969, se não me engano, que falava da educação domiciliar com problema de saúde, quando o aluno tinha problema de saúde, não podia ficar na escola, podia ser educado em casa, sob diretrizes. Mas não é o caso agora. Esse caso agora não tem lugar nenhum. Então, a gente tem que trabalhar com os fatos reais, com o que temos, tendo em mente que não vai vir resposta pronta do céu, de alguma autoridade que vai dizer, olha, é assim, vão ter diretrizes, né, que podem ser alteradas também depois de emitidas, né? Então, eu acho que as pessoas estão com dificuldade, de uma maneira geral, de lidar com a incerteza, de lidar com a questão da impermanência das coisas, está muito mais evidente agora, e entender e tomar para si que isso é uma verdade. Isso agora é a verdade. Isso agora é o cenário que temos, né? Uma insegurança, uma incerteza constante e que os nossos filhos vão ter que aprender a viver nesse mundo, né? Apesar de que a gente quer proteger, tem essa tendência, nós mães principalmente, né? A tendência de protegê-los, eles vão ter que entender que vão voltar para uma escola que não é mais aquela escola, tá? Que não é mais aquela escola que eles estavam antes e que é assim, vamos nos adaptar, né? E as crianças vão combinar, as crianças conseguem se adaptar melhor que nós, adultos. Sim, até falando disso de parar para pensar no momento assim escolar, eu acho bem importante aproveitar assim para a gente ver, será que o que a gente está ensinando para os nossos filhos vai servir lá para frente, né? Então, por que eu estou preocupada com esse conteúdo? Na verdade, eu tenho que me preocupar se está recebendo ferramentas para se desenvolver num mundo em transformação, porque as profissões de hoje eu não sei se vão ter bastante. Com essa pandemia, então, piorou, né? Tá tudo mais incerto, né? E a gente ainda tem o modelo industrial de educação. Que é todo mundo sentadinho, igualzinho, e sai todo mundo pensando daquele jeito que foi aprendido, e se tu não responder naquele gabarito que a professora quer, tu tá fora, né? Então, eu acho que é um momento importante, assim, da gente também parar para pensar e até conversar com as escolas. Quando teve uma reunião de pais, eu trouxe isso, que eu estou preocupada, não tanto pelo conteúdo, porque isso vai ser dado ou antes ou depois, ou acumulado, ou atrasado, enfim. Mas a gente poder pensar nessas ferramentas, tanto mentais e humanas, porque os computadores estão tomando os nossos lugares. E o nosso lado humano está sendo deixado de lado, e eu acho que é isso que tem que prevalecer, né, para esse mundo da criatividade, das relações, de tudo saber lidar com o outro, de ter empatia, né, coisas que são insubstituíveis para uma máquina fazer. O que tu pensa sobre isso? Eu penso, eu me lembrei agora que nós, como alunas do Murilo Gun, né, na questão da criatividade, lembrei disso, né, o modelo de educação, né, o modelo educacional nosso é industrial ainda, apesar de que nos últimos tempos tem uma discussão grande na tentativa de se melhorar os modelos de educação, só que aí as pessoas falam, não, vamos fazer que nem na Finlândia, que é o modelo, né? O modelo que se fala por projeto, não tem. Não, é utópico. Mas não, aqui é o Brasil, aqui não é a Finlândia. Né? Não tem como a gente aplicar. O que a gente pode ter ideias num país, volto a dizer, onde existe aquele abismo da educação particular para a educação pública, trabalhar com modelos padronizados é um equívoco. A gente não vai conseguir aplicar. Então, o que se faz? Né? O que a gente tem que fazer? Trabalhar com os sistemas micro, né? Ou seja, nesse tipo de comunidade, nesse tipo de educação, o que pode ser feito? Isso que tu falou é muito verdade. O conteúdo é secundário, a forma de colocar e a forma com que as crianças vão absorver o conteúdo para aplicar esse conteúdo lá na frente, isso que tem que ser relevado. Né? Porque às vezes parece que a gente está tendo um modelo que nem nós tivemos. Né? Eu tenho 43 anos, não é possível que não mudou nada. Óbvio que a gente vê, às vezes, algumas mudanças que parecem uma mera maquiagem do sistema escolar. Que está muito devagar essa evolução. Só que eu acho que esse tema, ele exige um esforço brutal, não só das comunidades escolares, das escolas privadas, mas também dos agentes públicos. E aí a gente acaba esbarrando na questão orçamento, na questão
enfim, outras questões aí mais polêmicas que a gente não é o caso de falar agora, mas que também vão impactar. Ontem teve normativa nova do governo do estado, da Escola Gaúcha, sobre diretrizes, sobre a questão das escolas públicas. É tudo muito louvável, né? Mas a aplicação disso, como que vai ser? Então, a gente, né, nós privilegiados que temos essa condição de estar em escolas melhores, porque tem condições financeiras e infelizmente o mundo é o que é, né? A gente consegue pagar pelo serviço melhor, né? Não vamos ser hipócrita, né? E dizer que a gente é o que é, tá? Então nós temos a obrigação de exigir uma mudança de posicionamento desse serviço, no sentido de que sim, vamos ter uma educação mais humana, vamos ter uma educação mais voltada para a vida prática, para valores, não vamos ser tão conteudista, né? Porque já se viu que não funciona. E aí, chega numa crise dessas, imagina, é muito mais difícil adaptar a escolarização para o modelo de casa, digamos assim, para orientar em casa, quando tu tem um modelo bem conteudista, se tu tivesse um modelo de projeto, mais amplo, né? Então tu vai ver um fato ocorrendo, aí depois tu vai para a sala de aula analisar todos os viés daquele fato, né? Como nesses modelos de projeto que não tem as séries estabelecidas e tudo mais. Aqui a gente está bem atrás, disso. Então eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que fazer um esforço e falar sim sobre isso, não fazer uma discussão política disso, não polarizar, porque não leva a lugar nenhum. Não tem... No Brasil tudo acaba em polarização. Mas acaba em polarização e aí se perde o assunto. O assunto principal se perde, né? Eu acho que tem um trabalho, é muito fácil criticar, né, as escolas, o governo e tudo mais, mas está tendo um trabalho, a gente tem tentado buscar os estudos que estão sendo feitos em órgãos públicos também, e pessoal técnico, né, e nas escolas privadas, está tendo um trabalho aí de esforço de tentar achar o que fazer para evitar maior prejuízo, porque as pessoas sabem que modelos ideais existem, mas sabem também que não tem como aplicar da noite por dia um tipo de modelo desse. Então, assim, foi um puxão de orelha para o nosso sistema? Foi um puxão de orelha para o nosso sistema educacional. A gente estava falando, tinha que mudar, não mudava nada. Bom, agora vamos ter que mudar obrigados, né? Vamos ter que fazer a mudança aquele empurrão, né, que foi dado pela crise. Ou é pelo amor ou é pela dor a mudança, né? Exato. Então que a dor leve ao amor, né? Então vamos ver se a coisa funciona dessa forma. Então eu acho que se a gente tem voz para falar, junto a instituições, do Ministério Público, a gente tem contato com as escolas, porque a gente trabalha com isso, ou seja, quem tem voz para falar, não vamos ficar só criticando ou cobrando, vamos fazer alguma ação efetiva para entender o que essas pessoas estão fazendo e para ver como que a gente pode aplicar nisso na nossa realidade. Eu não vou tratar de uma realidade que eu desconheço, eu não vou lá num outro estado tratar de uma realidade local que eu desconheço, eu vou tentar trabalhar na minha realidade, na minha comunidade, para ver o que eu consigo contribuir para que a minha filha e o pessoal que está em volta, né, dela, se cada um fizesse isso. Imagina que se cada um fizesse um pouquinho fizesse esse exercício de análise, né, antes de sair jogando pedra, ou antes de ficar cobrando, ou antes de ficar só se lamentando, se cada um fizesse uma análise, nossa, vou lá na escola, vou perguntar, o que estão fazendo? Como é que vai ser? Né? Em vez de ficar, que agora tem assim, tem movimentos, né? Tem assim, movimento, meu filho não volta, tem movimento, quero que a escola reabra amanhã, tem movimento, meu filho não vai passar no vestibular, tem movimento que, não sei o que, do Enem, ou seja, tudo vira movimento. Mas assim, é válido? Sim, é válido. Agora, mas não dá para ser vazio, né? Tu não pode simplesmente carregar uma bandeira sem ter um fundamento de por que aquelas coisas estão ocorrendo. Vamos discutir mais, né? Esses posicionamentos muito radicais e que são um pouco vazios, assim, me incomodam. Sim. Né? Não sei qual é o que tu tem visto sobre isso. O Ministério Público tem a Promotoria da Educação, a regional, que ela está lidando direto com as escolas. É uma colega minha, então ela passa algumas coisas para nós.
E o que eu tenho visto, assim, é que estão conseguindo muito diálogo. Até essa questão financeira dos pais que estão muito preocupados em conseguir pagar, porque alguns estão sem trabalhar, que é funcionário público, ou que está tendo trabalho remoto, que é autônomo e estava parado, né? Exato. E até a minha escola, a escola do meu filho já mandou e-mail que diminuíram a mensalidade, deram um desconto por 3 meses, sabe? Então, se evita também ação judicial, né? Claro. De poder chegar nesse diálogo, assim, com a escola. Então, isso é para todas as coisas, né? Porque eu acho que a gente tem que achar o caminho do meio, nem o céu, nem a terra. A gente vai ter que achar um caminho que seja um benefício para todo mundo. E esse caminho a gente não sabe qual é, a gente vai ter que construir ele, né? Construir, exato. Essa questão que tu falaste da mensalidade é bem interessante, porque isso logo no início, né, quando houve a suspensão das aulas presenciais, teve essa questão em seguida, né, olha, não quero pagar, então teve bastante demanda de pessoal que não querendo pagar a mensalidade, a anuidade, né, que é parcelada, vamos deixar bem claro que é uma anuidade que é parcelada, porque eu não vou receber, porque etc. Ok, as pessoas, tem muita gente passando por situação de dificuldade, que teve receita diminuída ou zerada, mas também teve gente que estava se aproveitando, tá, da crise para obter desconto. O que acontece? Analisando as planilhas das escolas, tá, se verificou o seguinte, qual era a redução máxima que se conseguia, tá, em termos financeiros mesmo, da operação. 5%, 6%, tá? Por quê? Porque a folha de pagamento continua sendo paga, os professores continuam sendo pagos, a manutenção, toda a questão de higiene, ou seja, é pouca coisa que foi reduzida. E aí os repasses foram de 10%, 20% e tal. Teve esse repasse, por quê? Porque a escola está abraçando o prejuízo operacional, digamos assim, né, para poder manter e fazer esse tipo de acordo. Então as pessoas têm que se dar conta. E olha só, com as medidas sanitárias, que vão ser necessárias agora e cada vez mais restritivas, né, e demandantes de equipamento e de material, vai ter uma despesa essa. Então, aí eu pergunto o seguinte, bom, eu não quero pagar agora, mas depois eu vou pagar mais por isso? Não faz muito sentido, né? Então, existiu um ímpeto, uma coisa impetuosa de compensar alguma questão sua ali, né? E xingar a escola e tal e coisa. Agora a coisa se equilibrou, como tu falaste. O Ministério Público está fazendo um trabalho legal, os PROCONs se manifestaram sobre isso também, os conselhos de educação. Então, o pessoal começou a falar mais, conversar, né? Sentar para conversar. Tem um projeto bem legal que a gente está participando, em colaboração com uma Câmara de Mediação, que é a Mediadores do Sul, que chama Projeto Mediação na Escola. Tá? É um projeto que a gente criou antes da pandemia, para tratar de levar para as escolas projetos de mediação para que os alunos aprendam a mediar os seus próprios conflitos. É uma construção, tá? E ver, cada vez mais a gente está se dando conta da necessidade de mecanismos não litigiosos, tá? Dentro das escolas, porque estava chegando a um ponto que estava tudo virando ação judicial, né? Tudo virando, sabe bem, né? Tudo virando ação judicial e chegava num ponto que não é possível, que tem que levar para o judiciário essa questão que poderia ser resolvida numa mediação privada, numa conversa, numa conversa pacífica, ou ainda que possa ser exaltada, mas que seja uma conversa entre as partes. Por que tem que levar para o judiciário tudo? Então, a gente tem essa cultura no Estado aqui de litígio, essa cultura bélica muito maior do que nos outros estados, né? A gente sabe disso. Então, a gente está tentando fazer ações, e esse projeto, eu espero que renda bons frutos no sentido cultural, né, das escolas, que é levar para dentro das escolas, desde as crianças, tá? A partir dos 9, 10 anos, para que possam fazer mediações dos seus próprios conflitos. Isso reduz bullying, reduz conflitos, violência, depressão, várias questões relacionadas à convivência escolar, que a gente conhece bem, né, lidando com isso, e tendo filho, né, que acontece todo dia, né? Então, eu não vou levar um caso mais para a justiça, eu vou tentar. E aí, se a criança, olha só, se a criança resolve com os seus pares, mediando os seus pares, ela leva para casa essa cultura, né? Ela leva para casa essa cultura e reflete nos pais. É aquela história. Lembra quando a gente não separava o lixo, depois você aprendeu na escola e todo mundo faz isso de forma natural? É uma cultura de dentro da escola para a comunidade escolar.
Então, o professor vai se envolver, os auxiliares vão se envolver, os colegas, os pais e assim por diante. Então, a gente está tentando criar esse projeto no sentido de que possa se mudar a cultura base, que é a criança. E se a gente conseguir mudar a criança, a gente tem esperança de que os pais também mudem e mude a questão como que a gente aborda conflito, né? Porque a crise, ela traz à tona esses conflitos todos, mais outros tantos que estavam aí embaixo do tapete, né? Então, se a gente consegue abordar conflito de forma mais pacífica, nossa, todo mundo vai agradecer, né? O Judiciário agradece, o Ministério Público agradece, a sociedade. E a criança é a esponjinha que está em construção, então ela vai absorver aquilo de bom, né? E vai introjetar para ela. Então, é a melhor coisa que se faz, assim, né? Trazer essas... Exato. E a questão, ó, para ela, empatia, escuta, né? A escuta ativa, a questão da consciência do conflito, das diferenças, tudo isso está fazendo parte desse projeto. Depois olhem lá, a gente tem Face, Instagram, mediação na escola. O que a gente quer? Que a gente está buscando agora questionamentos, tá? Construindo esse projeto. Agora parou um pouquinho a questão, digamos, presencial, operacional, por motivos óbvios, né? Mas está trabalhando nisso, porque a gente realmente acredita, pode até ser um pouco de idealismo, tá? Assim, mas enfim, né? A gente está aí para isso, né? Estamos para fazer um pouquinho de diferença em alguma coisa. Então, se eu consigo na escola da minha filha fazer algum projeto e eu consiga passar para a escola do teu filho, para a escola e assim por diante, a gente cria uma rede de coisa boa, né? Eu sou muito entusiasta das conexões positivas, sabe? As redes, a gente já falou sobre isso uma outra vez, de conectar pessoas com ideais bons, né? Que consigam pensar coisas boas, né? Que tenham um pouquinho da doença do ego deixada de lado e vão um pouquinho ver o papel do outro, né? Então, a gente pode ser atacado, pode, enfim, falar de determinadas coisas, mas eu continuo acreditando que juntando gente boa sai coisa boa, tá? Continuo acreditando. Também, Isso. Teve uma questão que apareceu que é assim, tipo, se tirar o filho da escola, porque tem gente revoltada que quer tirar o filho da escola e matricular em 2021. Ok. Então, a gente que conhece a lei sabe que isso é abandono intelectual, é crime, né? Então, exato. Não façam isso. Incomodar, né? E fora outras coisas que vêm, assim, porque vai responder no Ministério Público, vai responder por processo criminal, enfim. Exato, né? exato. Bem lembrado, abandono intelectual é crime e outra, olha só, lembrem o seguinte, ó, que existe uma diretriz, tá, na educação que é o seguinte, existe, e agora até pela MP 934, né, se relevou a questão dos 200 dias letivos, mas não se relevou, obviamente, a questão das horas-aula. Então, a gente tem, assim, 800 horas-aula para isso, 1.000 horas-aula para aquilo e tal. Essas horas-aula, elas podem ser compostas de presencial, pela internet, mista. E essas horas-aulas podem ser exercidas até o ano seguinte. Então, se eu tiver que entrar 2021, tá, com aula relacionada ao ano letivo 2020, não tem problema, vai se fazer. Vai se fazer aula de tarde e vai se fazer compensação de conteúdo no contraturno, é possível fazer isso. Existe um arranjo possível de compensação, vamos combinar que quem está muito preocupado com o conteúdo, existe sim um arranjo possível legal, né, juridicamente falando, de conteúdo que as escolas podem fazer, desde que os seus sistemas, o Conselho Estadual de Educação, os governos, etc., estabeleçam regras mínimas para isso, e as escolas podem fazer. E aí, volto a dizer, os privilegiados, quem tem estrutura, vai poder ter mais vantagem com isso. E a escola pública, não sei como é que fica. Inclusive, nessas diretrizes do Conselho Nacional, diz o seguinte, pode haver disparidade de retomada. Alguns podem retomar antes, conforme região, conforme a estrutura da escola. Tá? Então, tem várias questões. Olha aí o Luciano Escobar, o meu colega, que é especialista em direito educacional, está aí falando do parecer 19 de 2009 do Conselho Nacional de Educação. Tem várias questões. Aqui também presentes assistindo. Não. A gente que trabalha nesse meio, tá? Ó, a Adriana também do Mediação na Escola, que é nossa parceira do Mediadores, a Elisa estava aí também. Aí, ó, Mediação na Escola, vale a pena entrar nesse projeto e nos contatar, quem quiser participar, a gente quer, né?
Ele está falando, ó, quando da pandemia do H1N1, né? Teve essa questão do parecer do conselho. Então, assim, igual, a do H1N1 não foi igual a de agora, né? Então, tem várias questões que estão sendo tratadas. Inclusive, ele vai participar de uma live amanhã bem interessante sobre isso, com várias... com médico, infectologista, com pessoal de entidade educacional. Vai ser bem interessante também, porque ninguém sabe ainda a resposta. As aulas vão voltar em junho, a gente me pergunta, as aulas voltam em junho? Não sei. Né? Não sei. Alguém sabe, ou seja, está se construindo. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que volte um pedaço, pode ser que volte diferente. Então, a gente não pode... Existe uma ansiedade generalizada com a questão escolar. É compreensível, sim, porque a gente tem filho em casa, enlouquece com as crianças em casa, vamos ser bem sinceros, a gente enlouquece, não dá para trabalhar. Eu tenho uma reunião, se meu marido está fazendo outra coisa, eu já fiz uma videoconferência, a Isabela veio atrás de mim e colocou um adesivo na testa, eu numa reunião, tá? Então, né? Então, já aconteceu isso. Cachorro latindo. O Gabriel, assim, o vídeo eu tava de pijama, sabe? Porque eu ia ficar fechadinho, né? Imagina, já aconteceu de cachorro latindo, de criança correndo. Eu digo, né? As humanidades estão expostas, estamos expostos. Paciência, é assim, somos todos humanos, temos família, temos casa, temos louça para lavar. Então, vamos se ajudar mais, né? Vamos nos ajudar mais no sentido de entender o papel do outro e não esperar que o outro te dê uma solução pronta, né? Não é assim, e não funciona. E assim, querendo ou não, as pessoas estão resistindo, né? Tem muita gente resistindo. Ai, quando é que vai voltar ao normal? Quando é que vai voltar como era antes? Eu quero que volte logo. Gente, não vai voltar. Não vai, acabou. Não vai voltar. A escola vai ser outra, o trabalho vai ser outro. E que bom que isso pode ser uma ferramenta de evolução, né? Poder conversar, né, sobre isso sem também... Eu botei ali a caixinha para as perguntas, na verdade, para a gente refletir juntos, porque isso. Eu não tenho as respostas nem tu, né, Luciana? A gente pode até fazer elucubrações, assim, a respeito do que a gente pode achar que pode acontecer, mas ninguém Sabe. Exato. Ninguém sabe. E eu acho que mais é essa questão da gente estar aberto para essas mudanças e tá se ajudando, que nem tu falou, se acolhendo os pais, em vez de botar fogo, lenha na fogueira. Não, vamos com calma, vamos conversar, né? Porque, sei lá, de repente tu faz um jeito na tua casa que eu posso usar na minha que dá certo, que o teu filho dá certo. Ou então, coleguinhas se ajudarem, né? Eles se ajudam muito, assim, nessa coisa. Se ajudam. Né? E é legal de ver, assim, esse o teu já é maiorzinho, mas a minha, né, que ainda é pequena, relativamente pequena, a gente vê a capacidade de adaptação das crianças que nos ensinam coisas, né? Ela falou assim, agora, não, eu vou fazer a aula com os amigos no Skype. Não, tu vai querer bater papo no Skype, que eu sei. Não, nós vamos fazer a aula juntos. E aí eu fiquei ouvindo, e realmente, um botava o vídeo da professora falando, um perguntava o exercício, o outro falava... E tá, né? Então, assim, eles estão sofrendo, assim como a gente está sofrendo em determinadas questões, mas a vida está seguindo, né? Não vamos nos apegar aos paradigmas anteriores que tinha que ter o conteúdo ABC para poder chegar no objetivo XY, tá? Então, assim, vamos flexibilizar. Se a minha filha não conseguiu fazer todo o conteúdo da semana, ok, tá? Eu não vou pegar o sábado e domingo para colocar ela numa cadeira e fazer ela fazer o que ela não fez. Não vou. Não tem porquê. Eu prefiro sair com ela, dar uma volta e mostrar coisas da vida para ela e conversar do que fazer um exercício do livro de matemática que ficou pendente. Gente, não dá. A gente não pode ser tão preciosista nessa questão, né? Ao mesmo tempo que o oposto também é verdadeiro. Eu também não posso deixar a coisa sem rumo, né? Olha, fica vendo TV o dia inteiro, vendo desenho. Não dá. Então, os pais têm que assumir a rédea do negócio. É isso também, né? Essa questão, né? Não, mas eu ponho meu filho na escola para... A gente já viu isso várias vezes, né? Eu ponho meu filho na escola para a escola educar. Não! A escola escolariza. Quem educa é a família. Né? Então, vamos combinar que tem sim, é trabalhoso, super trabalhoso. Né? Quem tem filho sabe, é super trabalhoso. Mas é a escolha que a gente fez. Né? A gente escolheu ter filho. Né? Então, a gente tem que ser responsável. A gente tem que ser responsável pela formação deles da melhor maneira possível e não colocar responsabilidade na escola. Se eu me autorresponsabilizo pela minha formação, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, isso está englobando a minha filha, né? Então é muito cômodo para eu dizer, não,
o professor tá mandando uma coisa aí que tem que estar olhando junto. Cara, tu não quer olhar, saber o que o teu filho tá fazendo? Eu quero saber o que a minha filha tá aprendendo. Eu gosto de saber. Eu quero saber a evolução dela. Então, se eu quero largar minha filha numa caixinha lá para ela ficar da manhã à noite assistindo o vídeo aula, eu não acharia legal isso. Porque né, no momento que eu posso, entre uma reunião e outra, entre optar por não lavar o cabelo, tomar banho correndo, porque eu consigo fazer uma coisa com mais qualidade. Gente, todo mundo tem a gente cede, né? A gente abre mão de coisas pelos filhos, né? Sim, então é muito mais fácil simplesmente terceirizar, né? Isso. A escola que se vire e crie meu filho. Que se vire. Eu não sou professor, como é que eu vou dar aula? Mas ninguém está dizendo que tu é professora, né? Eu não sou professora, ninguém é professor. Então, assim, eu não. Tem coisa que nem me lembro mais, né? Óbvio, a maioria das coisas não lembra mais, né? Então, vamos olhar, vamos tentar ajudar, vamos mandar um e-mail para a professora, vamos mandar uma mensagem para a coordenação. Olha, eu tô com dificuldade aqui. Agora, a escola sabe que nós não somos professores, gente. A escola sabe. Tanto que vem ali, pelo menos na da Isabela, vem ali nas atividades semanais, cada atividade tem o seu objetivo pedagógico. Então, isso aqui é para isso aqui é para estimular tal coisa, isso aqui é para... Enfim, tem os objetivos pedagógicos. Acho ótimo para eu entender o porquê daquela atividade, porque eu não entendo. Eu não sou formada em pedagogia, educação e nada. Né? É também que, claro, criança menor vai demandar mais, né, dos pais, e crianças claro. Vão ser autônomas, eles vão fazer essas coisas sozinhos. Então, claro, quem tem filhos de várias idades vai sofrer mais. Vai sofrer mais. Porque tem que dar conta e tal. Como é que eu vou trabalhar, né? Mas infelizmente vamos ter que abrir mão de determinadas coisas, né? Infelizmente. Sim. E eu acho que também isso expõe muito uma questão da nossa sociedade, assim, de que a mulher é sempre a responsável pela educação dos filhos, de modo geral, né? A família tem o seu. Meu marido não sei o que. Não, tô falando. Não, modo geral. E o que vem, o que a gente herdou, assim. Então, que a obrigação de criar e de educar é da mulher e o marido é o provedor. Geralmente, o impera isso. E isso agora na pandemia aumentou, porque daí, além de tudo isso, né, o marido tá em casa e ele demanda também. Então, tem mulheres que, além de ter que cuidar das coisas da criança, tem que cuidar das coisas do marido, fazer almoço pro marido, agradar o marido, porque o marido tá ali, né? Então, Aí eu vou dizer uma coisa polêmica aqui, mulherada. Eu não tenho mais marido, então eu tô fora. Mas eu vou dizer, eu tenho. Meu marido tá ouvindo, tá vendo? A gente não pode ser mãe do marido. Marido é marido, não é filho. Filho é filho, marido é marido. Então, assim, quem é mãe do marido, vamos aproveitar para repensar a sua relação. Porque não é assim, não funciona. Mãe do marido não dá, né? Então, o marido e a mulher têm um filho, ou filhos, né? Então, esses filhos têm que ser controlados por esses dois adultos, coordenados, organizados, né? Porque senão a mulher sobrecarrega. Mas existe uma tendência natural de que com um filho pequeno a mãe é mais sobrecarregada, é evidente, tá? Porque tem a demanda da natureza é essa, ou seja, o filho pequenininho, quanto menor, tem uma questão da mãe. Mas eu vejo aí muitos pais ajudando, eu acho que tem muita pessoal mal acostumado aí, né? Então, esposa sendo mãe do marido... Luciano, desculpa te interromper. Tu falou agora que os maridos ajudam, mas a questão é essa, justamente, que eles ajudam quando eles são demandados, não é uma coisa natural de ficar junto, entendeu? Porque ajuda, tipo, meu marido vai no super, mas quem é que pensou na lista, quem é que pensou as comidas que tem que fazer, quem é que pensou naquela organização toda? E ele ajudou, mas tipo, alguém tá pensando naquilo, fazer tudo aquilo funcionar. Então, isso é bem pesado pra mulher, né? Com certeza. Mas como tu falaste, é cultural, né? É cultural. Sim. Isso é cultural. É um paradigma que vem passando de geração em geração e é uma dificuldade para colocar um ponto final nisso. Né? Ó, meu marido aí já engraçadinho. Aí. Então, não, eu até gosto de cozinhar, tá? Mas não dá. Tem dias que é o seguinte... meio-dia e eu tô fazendo um trabalho, tô no computador, trabalhando, tô numa reunião. Hoje é teleentrega, né? Hoje é Uber Eats, é iFood, não importa, gente. Vida real, é isso. As pessoas têm que ser ajudadas. Aí ele vai lá e chama. Né? Então, eu acho assim, vamos a mulherada parar de ser mãe do marido, né? Vamos colocar os pingos nos is e todo mundo tem responsabilidade igual perante os filhos. Né? Dividir as responsabilidades. Dividir. Né? Se organiza...
O que a gente faz aqui? Olha o que a gente faz aqui. A gente coloca as agendas dos compromissos de cada um, copiando um ao outro, para poder fazer a coisa funcionar. Porque você não pode fazer reunião ao mesmo tempo que ele, ao mesmo tempo que a Isabel tem aula. Imagina. Né? Então, alguém tem que estar livre. Então, agora estou falando contigo, ele está lá com ela. Ela tinha aula de yoga online, ele estava lá coordenando. Ela tinha a psicóloga online, que a gente manteve a terapia. Eu acho que é imprescindível quem faz... enfim, terapia psicológica, que eu acho que todo mundo deveria fazer, mas quem faz, temos que manter a nossa saúde mental exercitada, né? Não é só fazer ali abdominal. E seja de que forma for, tem gente que é o yoga, tem gente que é meditar, tem gente que é espiritualidade, né? Na verdade, não é a religião em si, mas nada a ver. Né? Espiritualidade, exatamente. Saúde mental, para mim, tem a ver com espiritualidade. Eu não abro mão da minha prática de yoga, tu sabe? Não abro mão da minha meditação. Faço a minha psicoterapia a cada 15 dias. Eu acho que as pessoas, elas negligenciam a saúde mental. Negligenciam a saúde mental de forma grosseira aqui na nossa sociedade ocidental, de uma maneira geral, como se problema mental fosse esse nome de doença e que não precisa ser tratado de forma preventiva. Né? Claro que ultimamente tem um movimento maior em relação a isso, mas ainda acho que deveria ser muito mais. Eu acho que as pessoas têm coisas aí gratuitas, meditar não precisa pagar. Hoje em dia tem tanto acesso a coisas online, tu consegue ter ferramentas de autoequilíbrio, né, à tua disposição. Tem que querer, por isso que eu digo, autorresponsabilidade. Né? Agora, se eu quero que o outro lá me cure, não dá, né? Não dá. Então... Deixa eu dizer que entrou a Luciana Casarotto, que é minha colega promotora, que é da educação, ela é especialista, ela que devia estar aqui falando. Ela é ótima. Eu acho que eu conheço a Luciana. Tu te formou na URGS? Será que ela se formou na URGS? Conhece? Eu não sei se ela da URGS é capaz de ser. Agora que eu sei o sobrenome... Burgo, da regional, Casarotto. Talvez eu me dê esse nome não é estranho, depende lá da... tem a Letícia Pacheco de Novo Hamburgo, conhece também, né? Foi minha colega do colégio. Sim, conheço. Vamos voltar ao assunto. Não, eu acho que a gente tem que ter esse autocuidado, né? Esse espaço de autocuidado, que é uma coisa que a gente estando bem, a gente vai manter o equilíbrio do lar, né? Da família. Exato. E isso é uma coisa que tu tem que achar o tempo. Porque é uma escolha que tu faz, né? Porque senão tu nunca vai ter tempo, né? E é uma coisa assim que eu não abro mão, é do meu exercício e da minha meditação. Exato. Eu acho que passo no meio de tudo para fazer, porque é o que me mantém, assim, tipo, com a sanidade ali, sabe? Bem... Porque senão eu já tinha pirado muito. E, aliás, é até uma coisa que até tu fez uma live que eu achei bem legal. Que tu fez uma live bem legal falando que pirar também é normal, né? Nessa época. Porque a gente não tem que também estar 100% o tempo todo, né? É normal dar umas loucuras. Eu queria dizer... Essa ilusão, né, de estar... às vezes alguém me pergunta assim, nossa, como é que tu consegue ficar tão bem? Quem é que diz que eu tô sempre bem, né? Justamente porque talvez eu esteja um pouco melhor do que outros que não têm esse cuidado, essa autorresponsabilidade, que eu bato nessa tecla, da autorresponsabilidade de se tratar, né, na questão da saúde mental, essa coisa de yoga que eu faço, meditação e tudo mais, para poder transitar no caos do dia a dia com mais tranquilidade e menos angústia, menos ansiedade, menos estresse, porque as análises que a gente faz quando a gente está numa situação conturbada não são as melhores, né? Isso é evidente, isso é óbvio, né? Para eu fazer uma análise, tomar uma decisão mais adequada na minha vida, na vida dos meus filhos, para ter uma conversa com a escola, para ter uma conversa com o promotor, né? Promotora de educação, para ter uma conversa com, enfim, quem quer que seja, em relação aos meus filhos, por exemplo, que é o nosso tema, eu tenho que estar centrada, eu tenho que estar sabendo o que eu estou falando, eu não posso estar compensando uma infelicidade minha, uma frustração minha naquele problema ali que se mostrou agora, né? Então, o primeiro problema que se mostra, eu pego toda a minha frustração da minha vida, né? Que a gente falou antes, que eu sou mãe do meu marido, porque eu sou... Né? Aquelas frustrações, né? Que a gente sabe que terapia tem que resolver. E eu vou jogar para frente, vou jogar para vou terceirizar o meu problema. Né? Bom, a gente vê isso da hora nessas críticas exacerbadas,
essas bandeiras radicais demais para qualquer lado, nessas polarizações. Eu sempre digo, quando a questão é demais, é polarizada, exacerbada demais para um radicalismo, independente do mérito desse radicalismo, alguma coisa está errada com aquela pessoa. Tá? Porque assim, não é possível que o ser humano não se dê conta que nós somos duais por natureza. Nós somos feminino e masculino, nós somos positivo e negativo, bons e ruins, luz e sombras, etc. Né? Nós somos duais por natureza. Não posso querer achar que só o meu viés é o correto e o teu é o errado e assim por diante. Vamos entender, vamos empatia. Por isso que aquele programa que eu te falei da mediação na escola é importante. Né? Vamos formar as crianças de forma diversa do que a gente foi formado. Né? A competição acirrada, né? Vamos ganhar do outro, etc. Vamos voltar, talvez, para uma questão mais empática que em algum momento se perdeu aí na nossa sociedade. Eu acho que esse momento, assim, de parar, né, e se dar conta que a gente tá todo mundo interligado. Que, tipo, se eu vou mal, tá na minha volta vai mal também, né? Que o cara comeu morcego lá na China, sei lá se é essa a teoria que vale, mas mas que seja. Tô pagando aqui a pandemia junto com todo mundo, o mundo inteiro tá ligado, né? Então a gente acha que as nossas pequenas atitudes não fazem diferença, fazem sim, é como tu jogar com certeza. E vai ampliando, né? Como os budistas falam isso, né? Exatamente. Reverbera as ações, né? Exatamente. Então, essa reverberação de frequência, de energia, enfim, né? Não é nada esotérico, gente. Isso aqui não é nada sobrenatural, é uma questão da natureza humana, da natureza das coisas, do mundo que a gente vive. A gente construiu uma... Oi? Energia quântica é física? Exato, é física. Então, assim, claro que às vezes em determinados meios eu tenho fico com um certo receio de falar algumas coisas, mas assim, a gente tem que ter essa noção de que tudo que a gente faz repercute, né? Então, aquilo que eu falei antes, eu gosto de criar correntes positivas, conexões do bem, conexões positivas, porque eu acho que quanto mais conexões do bem a gente criar, mais a gente espalha essa frequência positiva e a gente consegue talvez neutralizar um pouquinho, né, da desgraça que está por aí, né? Da desgraça que está por aí, fazendo um pouquinho. Mas eu fazer só isso não vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo todo, mas vai mudar um pouquinho o teu entorno, aquilo que a gente já sabe, né? Então vai lá, continua fazendo, continua tentando fazer o melhor que tu pode, continua fazendo bem, continua tentando não julgar né, as pessoas por qualquer ato. Vamos tentar desarmar um pouquinho, né? Tá todo mundo armado, né? Eu fico impressionada com a violência das pessoas hoje em dia. Conseguir não julgar é um exercício, né? Eu faço esse exercício assim, tipo, mas de onde é que essa pessoa fala? O que ela passou para estar nesse Isso. ponto, né? É difícil isso. Veio? Qual é a história dela para ela estar tendo essa posição? Então eu tento entender de onde é que vem, né? E eu acho que é um exercício que a gente tem que aprender a fazer e se policiar para... Peraí, eu tô julgando, quem é essa pessoa? De onde é que ela veio? Por que ela tá falando isso, né? Exato. E no nosso meio, a gente foi ensinado o contrário, né? Vamos brigar, que alguém tem que ganhar, o outro tem que perder. Então, imagina, tem que desconstruir toda essa noção bélica, né, de briga, de conflito, né, na acepção original da palavra, né? Porque o conflito ele é positivo, né? Mas assim, não precisa ser briga, não precisa ser agressão mútua, né? Então, o conflito ele tá aí, né? Agora, como é que eu vou lidar com ele? Né? Como é que eu vou lidar? Então, vamos desconstruir essa violência, tentar desconstruir. Isso que você falou é muito importante. Eu fiz essas formações sistêmicas justamente para entender como que o sistema de cada um, né? O sistema de cada um traz aquele resultado que sou eu, quer dizer, o meu sistema anterior, os meus antepassados todos, né? Da minha linhagem, me trouxeram até aqui desse jeito, né? Então, os teus e assim sucessivamente cada pessoa. Cada vez eu penso nisso. Se eu estou tendo um conflito com alguém, eu vou pensando, bom, por que a Ângela está pensando assim? Bom, será que o pai dela, a mãe dela, o avô dela, a família dela, por que ela passou por qual situação? Né? Então, às vezes tem situações que a pessoa nem tem na sua consciência. Ela traz isso de forma inconsciente e padronizada, porque aprendeu assim da família, o inconsciente coletivo do sistema dela, tá? Que se emaranha com o sistema, enfim, o coletivo, né? E cria essa confusão toda. Se todo mundo pensasse, pensa bem, se todo mundo pensasse, antes de responder
um comentário raivoso na rede social. Por que será que essa pessoa está pensando assim? Né? Como é que é a cabeça dela? Imagina. Não é sobre mim, é sobre ela, né? Ela tá me agredindo. Isso! Eu não tenho, não é pessoal, é alguma coisa com ela ali que eu não tenho nada a ver. Ela tá me agredindo, mas não sou eu, né? E exato! Eu sei o meu valor, ela tá me agredindo por coisas dela que a gente pode até descobrir quais são, né? Mas isso! E aí, e por que tu te sente agredida, né? Por que A ou B se sente agredido, um se sente agredido, o outro não, né? E também pelas coisas de cada um. Então, se tu começa a ter essa visão, toda situação conflituosa, ela muda. Ela muda. O cenário muda. Porque tu começa a ver assim, não, só um pouquinho. Aquela pessoa, ela age assim porque talvez tal coisa aconteceu, o outro reagiu daquela forma porque tá passando por uma situação assim, assado. Então, e a gente mesmo, né? Eu me autoanaliso. Às vezes, quando eu tenho reações, eu penso, não, por que eu tô reagindo assim? Porque aquela ação daquela pessoa representa o que pra mim? Né? Então, psicanálise, né? E aí a gente vai longe. Mas, por isso que eu digo, saúde mental é valiosíssima. Tem que ser estudada. Olha só, apitou aqui que vai acabar apitou. Em 2 eu falo demais, Ângela. Me corta, Ângela. Muito bom. Eu quero te agradecer. Pessoal, eu vou deixar salva a live. Quem quiser assistir depois, deixar comentários pra gente. E se quiserem ainda perguntar alguma coisa, a gente pode responder depois nos comentários ali da live. Né? Quem quiser alguma questão mais técnica também, da questão educacional, enfim, posso, se me passar alguma pergunta, a gente responde, na medida do possível, né? Se tiver como responder, tranquilo também. E acho que a mensagem final, assim, é essa coisa de estar aberto para construção, né? Porque ninguém tem respostas. E a gente vai construir junto esse novo mundo, esse novo modelo de educação, que é a escola junto com a família. Eu acho que isso serviu para aproximar, né? Nos aproximar da escola, que eu acho que é assim que a gente faz a educação, né? Isso. A família, a escola, isso. Não, eu vou ratificar isso que eu tô falando, no sentido que a família tem que estar mais junto com a escola, não como um consumidor de serviço da escola apenas, né? Mas como uma parte fundamental da comunidade escolar que vai criar a base social, né? Então, assim, o papel dos professores tem que ser revisto, a questão de valorização dos professores tem que ser revisto, não só na rede pública, na rede privada também. Quer dizer, as exigências, o que se espera da escola, o que se espera do professor, a valorizar, o que se espera do próprio aluno, né? Do próprio aluno, ou seja, vai cair a família. Vai cair a live, tá? Obrigada, Ângela, muito obrigada. Obrigada, adorei. Tá. Então. Quando der, a gente marca o nosso café de novo. Então tá. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.